partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Eu sou Zildete Montiel e vou estar com vocês até a 1h da tarde. 1h inteirinha de informação. E hoje eu vou conversar com Márcia Regina Mendes, psicanalista, personal coaching, hipnóloga, filósofa e teóloga. Ela é especialista no método Jung. 18 anos de experiência na área de educação e atendimento a adolescentes. Especialista no tratamento de famílias, depressão e síndrome do pânico, entre outros distúrbios. Professora do curso de psicanálise, palestrante e comunicadora. O tema de hoje é ansiedade, depressão e crise. Boa tarde, doutora Márcia Regina Mendes. Boa tarde, Zildete. Pode me chamar de Márcia. Márcia, uma honra tê-la aqui conosco. E eu quero já saber qual é a diferença entre psicanálise, psicologia e psicanalista. Então, a psiquiatria é na área médica, né? Então, é o médico que vai analisar o distúrbio mental e ele vai passar remédio e indicar para a pessoa qual o melhor tratamento terapêutico. A psicologia, ela pode ser psicanalítica ou não, mas normalmente ela vai trabalhar o comportamento do indivíduo. Já a psicanálise, ela vai trabalhar o inconsciente e o que leva o indivíduo a ter ou desenvolver um transtorno ou neurose. Muito bom. Então, se você precisa de um psicanalista, uma psicóloga e fazer psicanálise, procure a Alcel Pro Saúde. A Alcel Pro Saúde pode te ajudar. Doutora Márcia, por que os casos de depressão aumentaram tanto? Então, nós vivemos hoje um mundo extremamente competitivo, né? Um mundo que é baseado na insatisfação. O Cortella, ele tem uma frase ótima, o professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz que nós somos uma sociedade que sai de casa para comer comida caseira. E o isolamento social, ele é um dos fatores de depressão. E por mais que nós estejamos em um mundo globalizado, as nossas relações hoje, elas são rasas, né? São amizades de Facebook, elas não são intensas como era antigamente, onde a gente sentava com os nossos amigos, conversava, tinha uma empatia. Nada como olho no olho, não é? Olho no olho é a melhor coisa. É verdade. Nada substitui o contato humano. O homem não é uma ilha. É impressionante como faz bem uma reunião de amigos, conversar, dar risada. E até podemos pegar o celular e mostrar as fotos do celular e comentar, não é mesmo? Exato. E aí você cria a convivência e o sentimento de pertença. Eu pertenço àquele lugar. A vida religiosa diminuiu muito também, e aqui eu não vou defender nenhuma religião, mas assim, as religiões, elas eram pontos de encontro social, eram pontos de encontro com o sagrado. Se eu não me encontro nem em sociedade, nem com o sagrado, quem sou eu? A falta de Deus, a falta de amor, tudo isso é muito sério. Por gentileza, como a gente pode diferenciar ansiedade, depressão e tristeza? Ótima pergunta. Então, assim, na ansiedade, eu estou esperando vir um acontecimento. Então, eu estava antes ansiosa com o horário que ia entrar o programa. Mas algumas pessoas, essa é uma ansiedade pontual. Algumas pessoas, elas vão ter uma ansiedade crônica. Elas estão sempre esperando o que vai acontecer. E isso vai gerar estresse, que a gente pode até conversar mais tarde sobre o que é o estresse, né? A depressão, ela é uma prima da ansiedade. Também vai causar problema lá nos nossos sintetizadores de neurônios, de hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina, feromônios. Então essa é a depressão.
Agora, a tristeza, todos nós já sentimos. Eu posso estar muito triste e não necessariamente estar deprimido. A ansiedade faz com que nós não consigamos respirar bem. E eu acho também que o fato da respiração é uma coisa muito séria, muito importante. E muitas pessoas que não conseguem, não sabem respirar, começam a fumar. Porque o fumo, o fato da pessoa aspirar o cigarro e soltar a baforada, faz com que ela, de certa forma, respire. Então, muitas pessoas ficam nervosas e fumam, porque elas não conseguem respirar, não é mesmo? Perfeito. E vamos fazer uma outra associação? Eu adorei você falar de cigarro, porque é um dos temas que a gente mais trabalha aqui em hipnose. Quando nascer não foi gostoso para ninguém, né? O nascer é um processo doloroso para a criança. A primeira respiração, ela vem acompanhada de uma dor, que é aliviada aonde? No seio da mãe. O fumante normalmente procura aliviar toda aquela ansiedade ainda no seio da mãe. Olha o cigarro e vê como ele lembra um pouco o bico do seio. É mesmo, é verdade. Ele lembra isso. Então eu volto ao seio da minha mãe, né? Embora inconsciente, e alivio ali, tento respirar e tento aliviar minha mágoa, minha dor, minha ansiedade, preencher meu vazio existencial. É verdade, é mesmo. E a depressão também traz todos esses sintomas, não é? Traz. Por isso que às vezes é difícil, as pessoas pensam em depressão e ansiedade como antônimos, e não são. Às vezes são até doenças complementares, elas complementam o quadro do indivíduo. E a tristeza também entra na depressão. Às vezes o luto, ele pode desencadear a depressão, ou eu estou errada? Pode desencadear a depressão, mas eu posso passar pelas etapas do luto só triste. Aí vai depender da resiliência do indivíduo. Qual é a capacidade que aquele indivíduo tem de passar por frustrações? Eu posso estar triste e não necessariamente estar infeliz e deprimida. Eu trabalho muito com o luto de mães que perderam filhos. Certo? A pessoa não está preparada para morrer. Está preparada para nascer, mas não está preparada. Quando a criança vai nascer, a gente prepara o enxovalzinho, o quarto, e fica aquela alegria, mas a gente não se prepara para morrer, não é verdade? Eu acho que o ser humano tinha que ter mais preparo para se deparar com a morte. Eu concordo plenamente. Tanto que quando me perguntam se eu acho que deve se levar a criança em velório, eu digo que sim. Lógico que respeitando a idade dela, né? Ela não precisa participar do velório inteiro, virar à noite, mas ela deve participar de uma parte do processo. Porque a morte é a evolução natural da vida. Né? Oi? Eu acho que até a parte de enterrar é um pouco chocante para a criança. Mas ver a pessoa no caixão, entender que ela está morta, que ela não está respirando. Permitir a despedida. Permitir a despedida. Porque senão a pessoa some. A criança ela deve vivenciar essa despedida. Fazer uma oração, aquilo que a família... viver até essa parte religiosa da família. Entender por que mamãe está triste e por que vovó morreu. Entender o que é a morte. Esse é um processo natural e até saudável. Agora, todo o processo não é necessário, mas um pouquinho no velório eu acho que a criança deve comparecer sim. Sim, é verdade. Eu vou passar por um outro extremo. Nós perdemos um cachorro e nós levamos, e ela foi eutanasiada, é uma cachorra muito querida que nós tínhamos. E eu levei meu neto até o veterinário, e fiz ele entender que ela ia embora, vamos dar um beijo, tchau, para ele entender por que a gente ficou sem a cachorra. E ele entendeu perfeitamente. Ele é pequenininho, ele tinha 2 anos e pouquinho nessa época, entendeu bem. E eu acho assim, que até a falta de um animal de estimação causa uma depressão. Por que é importante entender a depressão e como lidar com ela? Então, primeiro, parabéns pela atitude de levar seu netinho.
com certeza ele não né? ficou com traumas. Ele ficou triste, Obrigada. ele deve ter sentido saudade, mas ele Sim. entendeu o processo. Então, Verdade. a depressão é importante ser compreendida porque a maior parte das pessoas entendem processos psicológicos como sendo escolhas do indivíduo, e não são. A depressão não é escolha. Ninguém acorda hoje e fala, eu escolho ficar deprimido. Ninguém acorda hoje e fala, eu escolho ficar diabético. Então, a depressão é uma patologia, ela está descrita num Código Internacional de Doenças, ela tem sintomas, são mais de 100 sintomas que um indivíduo com depressão apresenta, inclusive problemas intestinais. Então, é um quadro amplo. E o indivíduo com depressão, ele precisa entender... Oi? Uma pessoa pode ter episódios de depressão? Pode ter episódios e melhorar, certo? E pode ficar com uma depressão de longo prazo que a gente chama de distimia, que aí é uma depressão que já passa de 3, 4 anos. Pode sim. Pode ter um episódio. A pergunta de Giovana Maria, ela diz, eu tive uma depressão e não podia faltar no emprego. Então eu ia para o emprego, fazia o meu trabalho, voltava para casa, entrava em depressão, ficava na cama, no quarto escuro, não queria comer e no dia seguinte voltava para o trabalho, fazia a minha obrigação e voltava de novo para casa e caía em depressão novamente. Então são episódios mesmo de depressão, né? Sim, a Giovana na realidade tinha um quadro de depressão crônico. Ela ia trabalhar porque provavelmente a família dependia disso, ou ela, né, mesmo dependia disso. Né? Mas, olha só, no trabalho ela continuava deprimida. Ela podia até ali sublimar, distrair, vamos usar um termo mais comum, ela podia até se distrair lá, mas quando ela volta para casa, ela volta para o estado que estava a mente dela mesmo, escuro, né? Deitada, provavelmente em posição fetal, sem vontade de fazer nada. Esse período do trabalho da Giovana deve ter sido automático. Ela entrou lá em automático e foi trabalhando. E muitas pessoas devem fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem colegas de trabalho que são tão desanimados, tão tristes, tão calados. Isso também pode ser um sinal de depressão da pessoa, não é mesmo? Pode ser um sinal. E aí voltamos àquela pergunta que você me fez, né? Qual a importância da gente entender o quadro? Até para quem vai ajudar. Para a pessoa da família não falar, olha, levanta da cama, você não tem nada, a sua vida é muito boa. A pessoa sabe que a vida dela é boa. Agora não adianta nada eu colocar a culpa nela. E aí eu vou piorar ainda mais o quadro de depressão. Porque agora, além de depressão, ela é culpada porque ela tem uma vida boa e não sabe dar valor. Olha que coisa triste isso. Então, na realidade, a forma da família dar ânimo para a pessoa deve ser outra. Deve ser outra. Olha, vamos, eu te entendo. Vamos pelo menos hoje tentar caminhar. Vem sentar na sala comigo um pouco. Ah, você quer ficar no quarto? Então eu vou ficar com você. Entendeu? A pessoa tem que entender. A pessoa que tem depressão não fala que está em solidão. Não fala, mas no fundo ela gosta de uma companhia, de uma conversa, de uma boa palavra. A pessoa que vai acompanhar pode até pegar um livro de autoajuda, uma bíblia, uma coisa que possa deixar a pessoa bem, né? Porque uma boa palavra muito pode em seus efeitos. E eu tenho aqui uma pergunta do Eduardo Vicente. Ele diz assim, eu entrei em depressão e minha família não aceitava. A minha avó falava assim, que mané depressão, que nada, vai trabalhar, olha que dia bonito, levanta dessa cama, você é jovem, você é bonito, o que você está fazendo aí nessa cama? Sai daí, seu preguiçoso. E isso me deixava em mais depressão. É verdade, uma palavra dessa acho que realmente ataca a pessoa, né? O Eduardo passou o que quase 80% dos pacientes com depressão no mundo passam. Esse dado não é meu, é da OMS.
Deve estar meio desatualizado, que ele é de 2009, 2010, mas não deve ter mudado muito. O que acontece? Que a OMS é a Organização Mundial de Saúde, né? Isso. É verdade que até o Freud passou por um estado de ânimo assim? O Freud ele é espetacular porque ele se autoanalisa, né? O complexo de Édipo era a relação dele com a mãe dele. A melancolia dele, o livro Melancolia, é baseado na história dele, das vivências dele. Ele perde uma filha chamada Sofia na Primeira Guerra Mundial. E ele vai descrever todo esse processo depressivo dele em um livro chamado Mal-Estar na Civilização. Olha, então o Freud ele passou muito por esses processos, sim. E ele que traz essa compreensão à tona. Que bom, é por isso que até Freud explica, né? Freud explica tudo. O que o Freud não explica, verdade? Jung mata, que eu adoro Jung também. Porque perder um filho não tem nem nome. Perder um filho, quando você perde o pai, você fica órfão, né? E quando você perde um filho, que nome tem? Não tem. Não tem. Hoje a minha maior procura aqui, nos últimos anos, eu tenho atendido muitas mães que perderam seus filhos. E aí eu percebo que as que têm uma religiosidade, elas ressignificam melhor. Não que elas se curam. Não existe cura para esse processo. Mas elas ressignificam melhor. E aí, além da terapia, o elemento fé é fundamental. Eu entendo como fundamental. Que bonito, fundamental. Ela entender todo esse processo da perda desse filho e de ela se reencontrar no mundo sem ser mais mãe, certo? A fé, ela é sustento mesmo, independente de qual. Independente de qual. Mas as que têm o apoio religioso, elas, assim, superam melhor. Entendi. A fé remove montanhas, remove tristezas e faz a pessoa viver melhor, né? Com certeza, com certeza. Por isso eu sou uma terapeuta junguiana. E Jung, ele passou a vida inteira procurando a fé, tentando entender o processo da fé para os indivíduos, né? Então eu não consigo, basicamente, desvincular isso. Eu vejo que você é teóloga, então eu pergunto, o que é a fé? Ótimo. Acreditar no sagrado, no metafísico, naquilo que não vai ser necessariamente explicado. Um monte de teólogos usam o exemplo da criança, né? Que a criança está em cima de uma mesa, a mãe fala, pula no meu colo, a criança pula, né? E as pessoas explicam a fé assim. Eu gosto dessa explicação e eu gosto de aprofundar também a fé como sendo um processo psíquico, né? Onde eu me relaciono com o sagrado e eu me sinto única com ele. Entendi. Eu entendo a fé assim. Uma vez perguntaram para o Jung, para o senhor, Deus existe? O senhor acredita em Deus? A pergunta é essa, o senhor acredita em Deus? E ele fala assim, eu sei, eu não preciso acreditar. Eu sei que ele existe. Porque a fé é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Exato. Porque, de repente, você quer enxergar o invisível e você não vai enxergar. A fé você tem que sentir, você tem que acreditar, você tem que acreditar, não tem outra palavra, né? É bem isso. Ela é íntima. O indivíduo com fé é o indivíduo que entende que ele tem uma relação íntima com Deus. E tem mais, né? A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, como que Deus vai te ouvir, vai te atender? Aí fica porque difícil, sem né? fé eu não acesso o sagrado em mim, não somos templos do Espírito Santo. Então, sem fé eu não acesso esse sagrado. Esse é o telefone celular de Deus, é a fé. Se alguém um dia te perguntar qual é o número de Deus, pode falar para ele, é fé. Essa é fácil, você consegue falar com ele tranquilamente. Entendi. Tem uma pergunta aqui.
Como os sonhos afetam o estado de ânimo e levam à depressão? Como assim? Desculpa, não entendi. Como os sonhos afetam o estado de ânimo e levam à depressão? Então, os sonhos, eles não afetam, né? Na realidade, os sonhos, eles mostram o que está acontecendo no nosso inconsciente. Então, os sonhos são manifestações conscientes do que está acontecendo no inconsciente que eu não tenho acesso. Então, o sonho, ele me mostra que algumas coisas lá no meu inconsciente já estão me levando a um estado depressivo. Então, eu começo a sonhar muito, por exemplo, que eu estou me afogando com o meu pai morto. Então, ele está me mostrando que eu não trabalhei direito ainda o luto do meu pai. E quando eu não trabalhei direito o luto do meu pai, aí eu posso entrar em estado depressivo. Trabalhar, que a senhora diz, é entender, né? Oi? Trabalhar é entender. Trabalhar é entender. Trabalhar é entender. Quando eu consigo entender que eu não superei ainda a morte de meu pai, quando eu consigo entender isso, a gente usa muito em psicanálise o termo ressignificar, né? Quando eu trabalho a morte do meu pai em mim, usando a terapia, a fé, olhando essa nova família, né? Agora, com ele muito mais marcante, a gente, né? Quando eu trabalho isso em mim, aí eu vou sair do processo depressivo. E o sonho, ele me mostra o que eu não consegui trabalhar ainda, o que eu não consegui entender, o que eu não consegui enxergar dentro do meu aparelho psíquico. Nós estamos falando do sonho quando a gente dorme. E o sonho como... Eu tenho o sonho de comprar uma casa, aí eu não consigo. Eu tenho o sonho de viajar para tal lugar. Eu tenho o sonho de mudar para outro estado e eu não consigo. Como esse sonho afeta o estado de ânimo e leva à depressão? Ah, tá. Então, não soube estabelecer a meta direito, né? Então, olha só, eu tenho a meta de viajar para a Itália daqui 2 anos. Esse é um sonho meu, já estabelecido. Então, se eu não consigo trabalhar, ele vai me levar à frustração. Eu não realizo, eu frustro. Quando eu frustro, eu desencadeio uma sequência emocional. Então, frustrei, senti raiva, me culpei, me puni. Essa é a sequência emocional que eu vou ficar. E ela pode desencadear a depressão. Porque eu vou começar a falar, putz, nada pra mim dá certo. Nossa, trabalhei tanto nisso. Não vamos longe. As pessoas que ficaram desempregadas este ano, elas tinham sonhos e projetos que foram arrancados dela pela crise econômica. E aí ela se sente nula, se sente culpada porque ela não conseguiu fazer as coisas. E aí a culpa é um grande gatilho para a depressão. E quando a gente é influenciado, e isso também pode contribuir para a depressão? Muito, muito. Como muito. Que funciona? Tanto que parte do processo terapêutico é empoderar o indivíduo para ele não ser mais influenciável, né? Para ele entender que o processo psíquico é dele. E sim, olha só. Dá um exemplo para mim, como é que uma pessoa sendo influenciada pode ter uma contribuição para essa depressão? Relacionamentos abusivos em geral. Marido chega em casa e começa a falar para a mulher vai lá e prepara a comida com o maior carinho, arruma a casa. Ele fala, nossa, essa lavagem de sempre, você não faz nada direito, mas você é muito burra. Nossa. Você vai fazendo isso com a pessoa, você vai diminuindo a autoestima dela, até que ela fica reduzindo a nada e o processo depressivo entra. Eu acho assim que esse fato é uma fé ao contrário. Porque você pode lançar palavras, né? E quando você lança palavras, você está determinando. Se um Sim. pai chega para um filho e fala, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida, isso aí pesa, não é mesmo? Ou se pesa.
Pesa muito. Isso Você não vai dar em nada. Você é um fracassado. Aí se esse filho, no futuro, é o que se destaca, ele ainda vai se sentir culpado em relação a ele ser melhor sucedido que os irmãos. Eu tenho um caso clínico interessantíssimo. De um rapaz que, excelente profissional, toda vez que ele ia ser promovido para um cargo de gerência, que ia aumentar muito o salário, tal, não sei o quê, ele era promovido, ficava 2 ou 3 meses, e aí ou ele era demitido, ou ele saía do emprego, ele arrumava um problema. Em clínica, trabalhando quase 1 ano, nós entendemos que era porque o pai falava para ele, você é o burro da família, você é um imbecil, nessa família e o pai usava palavrões ainda. O pai denegria com palavrões. Então ele não se achava digno de ter aquilo que ele tinha. Nossa, ele não se achava digno de ter o carro. Ela diz assim, meu pai dizia, você nunca vai ser ninguém na vida, você é preguiçosa, você nunca vai ser nada. E eu tomei a resolução de ser exatamente o contrário do que ele me disse. E essa palavra lançada me serviu de ânimo. Parabéns. Poucas pessoas conseguem isso. Quer dizer que ela tem um alto grau de resiliência. Dificilmente ela vai ficar deprimida. Dificilmente ela vai ter depressão, porque ela tem um alto grau de resiliência. Que coisa, ela tomou a palavra do pai não como profecia, mas ela descobriu que ela mesma podia fazer o seu caminho. Que coisa. Regina Fabiana, ela diz assim, não devemos nem em brincadeira lançar palavra como cabeça oca, cabeça de vento, cabeça de pudim para uma criança, porque tudo isso pode pesar também. Sim, os nossos ouvintes são ótimos, né, Gildete? Parabéns pelos ouvintes, eles são maravilhosos. São muito interativos, interagem mesmo. Então, são ótimos. Sim, não deve mesmo. O poder da palavra de um pai e uma mãe sobre uma criança é de toda a formação da personalidade dela. Até quantos anos uma criança forma a personalidade? Olha, de 7 a 9 já deve estar formado. Mas isso ainda vai ter peso na adolescência, certo? A gente não pode esquecer que o psiquismo está eternamente em formação. A Gildete está em formação ainda hoje. Você mudou com os acontecimentos da sua vida, né? Mas a formação da personalidade é até 7. Mas a gente vai essa coisa que as pessoas falam, que até os 7 anos a criança forma a personalidade. Eu acho isso muito grave, porque às vezes acontece tanta coisa, os pais se separam, a criança vê brigas. Isso influencia nessa formação de personalidade? Sim, inclusive se ela vai ter depressão no futuro ou não. Sim. Sim, divórcio, alienação parental. Tudo isso daí vai ter uma influência muito grande em como a criança vai ver a vida dela, como ela vai viver essa vida e como ela vai estabelecer seus relacionamentos futuros. Vamos esclarecer que a alienação parental é quando a mãe fala pro filho que vai sair no fim de semana quando o pai é separado. Olha, fala pra ele que você não gosta dele. Fala pra ele que você quer ficar só com a mamãe. Isso é alienação parental, pessoal. Isso não é bom, isso não é legal, que a criança fica dividida, fica com sentimentos tolhidos, tudo isso é muito sério, não é? Sim, e mais profundo, mãe que fala assim, o papai nos abandonou, o papai está feliz lá com a mulher dele. O papai não gosta mais de nós. Exatamente. E eu conheço umas que fazem assim, você não tem pai, o que você vai festejar no Dia dos Pais? Isso dói muito, porque ela está fazendo um buraco dentro da criança tão profundo, e esse buraco vai ser cheio de coisas relativas que vão
deixar a criança muito triste, lá na frente pode vir à tona tudo que foi enterrado aí, né? Sim, sim. Se for no caso de uma menina, por exemplo, a chance dela repetir e pegar modelos de homem que abandonam aumenta muito. Porque nós, mulheres, nos espelhamos nos nossos pais para acharmos os nossos maridos. E se eu tenho um modelo de pai que me abandona, qual é o modelo de marido que eu vou ter? Eu sei que Freud, nesse aspecto, parece muito louco, mas ele tem muita razão. Todo mundo aí deve ter uma amiga que você vê que é especialista em pegar homem torto. Porque inconscientemente ela escolhe esse modelo. Tem o dedo podre, aí a menina fica com aquilo na cabeça e não é bom também, né? Não é bom também. Não é bom também. Mas olha só, mais vale para boa parte dos seres humanos, né? É mais fácil pra gente eu ficar com um mal conhecido do que com um bem desconhecido. Por isso que é muito difícil os processos de rompimento, de conceitos antigos já agregados. É muito difícil os processos de conversão. Porque o mal conhecido, às vezes, vai ser melhor do que o bem desconhecido. Como que uma moça pode fazer para um relacionamento dar certo, sendo que os anteriores não deram? É a pergunta. Trocando o modelo de homem. Primeiro entendendo por que ela escolheu aqueles modelos. Então vamos pegar o modelo de alcoólatra. Por que ela sempre pega esses homens que bebem? Aí a terapia vem muito a ajudar. A terapia ajuda a gente a entender o que o meu inconsciente está procurando e reconhecendo como um modelo. Certo? É isso que ela vai ter que fazer entender. Por que ela está escolhendo esse modelo de homem? Pegar um papel e uma caneta e escrever mesmo. Eu quero um homem que não beba, trabalhe, sei lá, coloque as qualidades que ela quiser. Porque aí fica claro para o inconsciente que aquele modelo antigo não serve mais. Eu conheci uma moça chamada Rebeca, ela falava assim, vocês têm que aprender a pedir as coisas para Deus. Eu pedi um marido alto, loiro, de olhos azuis, que me amasse muito, e Deus me deu. Eu achava tão bonita ela falar aquilo, e ela sempre tornava a dizer, o meu marido é resposta de oração. É fé também, né? Sim, mas ela tinha claro o que procurar. Por exemplo, ela deve ter largado os pretendentes que não eram bons, ela deve ter largado os pretendentes que não partilhavam da mesma fé que ela, porque ela tinha um modelo de homem claro para ela. Isso é uma coisa que a gente usa muito em coaching. A gente tem desejo, mas você deseja o quê? Descreva o que você quer. Tem uma amiga cuja mãe sempre disse que ela tem corpo masculino. Hoje ela tem medo de usar roupas leves. Esse tipo de comentário pode afetar a autoestima física e sexual? Lógico. Né? Se ela tem corpo masculino, como que ela vai ser mulher? Primeiro que se ela é uma mulher, ela tem um corpo feminino. Né? Deus deu para ela, mesmo que ela tenha ombros largos e tal, Deus deu para ela seios, vagina, né? Então ela é mulher, ela é feminina e ela tem que viver essa feminilidade de forma intensa. Comentários agora, se a mãe lança uma sentença dessa em cima da filha, é preocupante. A menina não dando certo, ela pode até falar, bom, então já que eu não estou dando certo como mulher, eu vou procurar outras mulheres, vou ser homem, enfim. É o caso até da Tammy Gretchen, né? Vai ver que alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe, cada caso é um caso, não é mesmo? Sim, sim. A gente vai ter que entender, porque assim, pode criar um padrão como dessa mãe, falando você tem corpo masculino. Pode criar uma disformia, onde a pessoa se olha no espelho e não se vê do jeito que ela é. A Silvana pergunta novamente, a opção sexual pode ser afetada por comentários desairosos dos pais? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim.
Na realidade, a questão da afetividade, tanto hétero como homo, está mais ligado às relações edípicas. Deixa eu explicar. Está mais relacionado ao complexo de Édipo. Quando a criança está perto de 3 anos de idade, o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. E é do desdobramento disso que vai sair a afetividade do indivíduo. Não sei se eu ajudei ou se eu piorei. Muito sério, entendeu? Né? Está mais relacionado... Pode voltar naquele assunto que nós falamos da formação da criança até os 7 anos, né? Exato. Mas eu gostei de saber, doutora Márcia Regina, que até hoje eu estou em formação. E eu acredito que sim, porque eu mudei muitas coisas, corrigi outras, né? E uma boa terapia também faz muito bem. Nossa, eu cresci muito com a minha terapia. Quando eu fazia o curso de psicanálise, eu me casei muito jovem. Eu me casei aos 19 anos. Eu brincava com todo mundo que o meu marido não tinha nada a ver com meu pai. Meu pai era baixinho, loiro, né? E meu marido é alto, moreno. Eu falava assim, então com meu pai eu não casei. Um dia, voltando do curso, eu reparei um hábito do meu marido. O Sandro, ele sai trancando todas as portas de casa. Ele é muito protetor. E meu pai era um homem muito protetor. Meu pai trancava toda a casa, olhava todas as janelas. E isso eu peguei inconscientemente lá com 3 ou 4 anos de idade. E aí, qual é o meu modelo de homem? Um homem que saiba proteger, um homem protetor. Às vezes não é o biotipo, né? Às vezes são as atitudes. Engraçado, são as atitudes. Você falando isso, eu pensei aqui. Quando as minhas filhas eram pequenas, que eu construía a minha casa, eu construí a minha casa totalmente fechada. Nas janelas eu coloquei vidros blindados, as portas pesadas, eu fiz a casa toda voltada para cima. Minha casa é muito fechada, não tem como entrar. Se você não escalar, você não entra. Como ninguém vai escalar, então eu estou bem protegida aqui em cima. Agora, hoje eu tenho a casa totalmente aberta, as portas, janelas, tudo aberto, eu deixo tudo aberto. Antigamente não, eu via todas as portas que estavam fechadas quando elas eram pequenas. Hoje que elas cresceram, eu não ligo mais, eu deixo abertas. Mas também mudou o aparelho psíquico, né? Agora você não precisa entrar numa super proteção. Você olhou e viu as grandes mulheres, que elas se formaram. Então agora a função proteção baixou e agora vem a função avó, que é mais gostosa, que não é só de proteção, é de curtir, é de brincar, é de extrapolar. Então a gente muda assim. A casa representa muito como está o nosso aparelho psíquico. Que coisa, é mesmo, muito incrível. Explica pra gente como a influência da família contribui para melhorar ou piorar, aqui a pergunta é, melhorar ou piorar a depressão. Mas como é a influência da família no todo também? Eu gostaria de acrescentar mais isso nessa pergunta. Legal. Então, olha só. A gente estava falando do Eduardo, né? Que fez aquele relato da avó dele. Você é um moço bonito. Sim, Eduardo Vicente. Isso. Então, o Eduardo Vicente, ele mostrou pra gente um quadro onde a família vai piorar muito o quadro depressivo dele. Isso se já não é o causador. Porque ele bonito, tal, ele não está correspondendo às expectativas que a família colocou sobre ele. Certo? Então aí eu tenho que trabalhar também com quais elementos de expectativa. Uma família que cobra muito vai me deixar muito mais ansiosa e com muito mais chance de eu vir a ter um quadro depressivo se eu não atingir essas expectativas que eles criaram sobre mim. Certo? Uhum. Agora, a família também pode assim, ajudar, né? Naquele sentido que eu falava, senta aqui, não, você quer ficar no quarto? Então eu vou ficar com você, vou fazer pipoca. Não quero pipoca. Você não pode não querer, eu quero. Sai daqui. Não vou sair. Eu te amo e não vou sair. Eu te amo e vou ficar com você. Até fala, você não me ama, para ouvir que a outra ama, né? É uma forma de cutucar.
Exato, eu te amo e não vou sair daqui do seu lado. Nós vamos juntos assistir televisão, né? E aí também a família ela serve como termômetro para perceber isso e procurar ajuda médica. Porque depressão, quadros depressivos devem ser avaliados pelo médico. E aí depois a gente procura o terapeuta para fazer o acompanhamento junto com o médico. Depressão não é frescura. Os amigos podem contribuir de que maneira para o depressivo? Então, desculpa, eu não entendi, Gildete. Os amigos podem contribuir de que maneira para o depressivo? A amizade é tudo de bom na vida da gente, né? Círculo social, ele te tira de você, porque o depressivo está fechado nele, né? E ele te abre para o mundo. Então, há bons círculos de amigos, amizades saudáveis, né? Amizade saudável, eu digo aquela que não é só interesse por que carro ele tem, que balada que a gente vai, né? Estou falando de uma amizade muito mais profunda. Essa amizade, porque ela vai ser capaz de ouvir, de agregar, de conversar, de falar, olha, eu acho que nesse aspecto você está viajando, vai procurar seu médico, vamos fazer isso, eu estou com você, né? Ou até de falar do jogo do Palmeiras, falar do Corinthians, né? Eu não vou arrumar briga com os ouvintes, né? Conversar de futebol, conversar de teatro, trazer para o mundo dessa pessoa outros elementos que não sejam apenas a doença, a depressão, o trabalho. Sim. A G. Marcondes, ela diz assim: todas as minhas amigas sempre foram falsas. Eu nunca encontrei uma amizade sincera. Como eu posso fazer para me cercar de pessoas boas e acreditar? Meu Deus, onde você andou procurando amigas? Tô brincando. A gente brinca, senão a gente chora, né, Gildete? Sim, então, o que faz uma amizade? A amizade, ela é criada com tempo de convivência. Muitas vezes nós confundimos colegas com amigos. E colega é colega. A amizade, ela é uma construção, às vezes, de muitos anos. De muitos e muitos anos. Né? Onde a gente vai vendo... Não, às vezes a empatia é tão grande que você olha para a pessoa e já se apaixona, já sente que a pessoa tem o seu jeito, tudo na pessoa te agrada, tudo nela é legal, você tem vontade de contar suas coisas, o que ela fala para você é o que você gostaria de ouvir, até amizades, às vezes virtuais, eu acho que a gente encontra assim. Então, mas olha só, os gregos não gostavam muito, né, da palavra paixão, né? Porque paixão vem do grego pathos, que deu origem à palavra paixão e à palavra patologia, que é doença. O indivíduo apaixonado, ele está doente. Então, algumas amizades, elas são apaixonantes, mas a amizade também vira amor. Então, às vezes, a gente tem que... a amizade, ela é uma construção como casamento mesmo, como qualquer relacionamento. Eu tenho amigos de 20 anos, mas eu tenho uma amiga que está aqui comigo há 35 anos, nós estamos juntas, né? Desde os 5 anos de idade a gente se conhece. Então, olha, que beleza. Ela já falou para o meu marido que é relacionamento estável. A nossa amizade é um relacionamento estável. Então é uma amizade construída há muito tempo. Lógico que ela já teve decepções comigo, eu já tive decepções com ela, mas o amor tudo supera, né? Isso é praticamente uma irmã. A Silvana manda mais uma pergunta. Os complexos, tanto de Édipo como de Electra, têm tratamento? E se tratados, podem libertar a pessoa dessa insatisfação com a vida? Sim, então vamos lá. O complexo, ele não é doença, né? Então todo mundo passa e é um processo saudável. O que o terapeuta vai tratar são as coisas não saudáveis do complexo. São umas rebarbas que ficam.
Então, a filha do pai alcoólatra, que casa com o marido alcoólatra, separa dele, arruma um namorado alcoólatra, né, alcoólico, que é o termo correto. Então, isso a terapeuta tem como trabalhar. Agora, algumas coisas do complexo de Édipo e de Eletra, a gente não vai trabalhar. Olha só, até para amar, a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a amar. E a gente aprende amando o pai e a mãe. Por isso que essas figuras na nossa vida são tão fundamentais. Elas são os nossos elementos de amor primordial. A primeira pessoa que eu amei foi a minha mãe. Escutam os pais, amando os pais, a gente, não faz assim, não vai lá, não vai ser bom para você, não chega tarde, você vai ficar mal de saúde, e continua chegando tarde, continua. Eu tenho uma filha que tudo que eu falo, ela faz ao contrário, é a minha caçula. Mas os caçulas são terríveis, né? Eu tenho um caçula também, de 16. Então, o nome disso é desvínculo. Ela, de alguma forma, ela está querendo desvincular a identidade dela da sua, criando a própria. Agora, precisa ver por que está sendo tão resistente assim. O que é um processo normal dentro da faixa etária, do tipo de personalidade. Mas olha, normalmente não é o caçula que dá trabalho, não. É o filho do meio, hein, Zildete? O que aconteceu aí? A minha do meio é um anjo. O apelido dela é Pombinha da Paz. Ela é tão pacífica que quando as duas brigavam, a mais velha e a menor, ela sempre acalmava. Se era um brinquedo, ela dava o dela. Se era um doce, ela dava o dela. Ela sempre foi assim, sabe? Então, como ela é a filha do meio, ela é a diplomata. Ela sabe fazer o meio de campo. Ela fez direito? Às vezes, tudo tem uma lógica, tem uma explicação. Bom, o nosso tema do programa é depressão. Eu vou voltar para o tema. Nós falamos se os amigos podem contribuir para a depressão. Agora, a sociedade sempre irá afetar o depressivo mais negativamente? Às vezes sim. Olha só, se o indivíduo... a gente estava até falando sobre crise, né? Pensando nessas pessoas que ficaram desempregadas esse ano, em uma sociedade consumista, onde a possibilidade de consumo dela fica restrito, sim, pode aumentar a depressão. Imagina só, ele perde todo o núcleo social dele. Como é que ele fica marginal à sociedade? Ele não faz mais parte dos engenheiros da empresa X, que tinha um certo padrão de vida, ele agora está à parte. Por isso que um monte de gente que perde emprego fica cisado, sem compreender o que aconteceu, aonde ele falhou. Esse ano aqui na clínica nós tivemos muito aumento de terapia por conta do desemprego, onde as pessoas perderam o emprego e elas perdem a função, elas perdem poder econômico, elas perdem o local que elas frequentavam, elas perdem o núcleo de pessoas que elas conviviam. Então o emprego não é só emprego, o emprego é todo um contexto, né? Aqui, tenho depressão e o meu trabalho me deixa mais angustiado ainda. Então, e agora? Porque a depressão, provavelmente, o trabalho deve ter mecanismos dentro do trabalho que estão alimentando essa depressão dele. Tem uma síndrome hoje que está muito comum, chamada síndrome de burnout, que é causado pelo estresse repetitivo no ambiente de trabalho. Então, é lógico que ele não tem que pedir demissão do emprego, mas que coisas no trabalho estão piorando a depressão dele e ele tem que levar isso para o terapeuta. Ele tem que conversar com o terapeuta dele, para o terapeuta dar mecanismos para ele suportar melhor o trabalho. Certo. Sempre é tempo de recomeçar? Sempre é tempo. Né? Opa! Até que ponto o indivíduo suporta a depressão?
Olha, suportar sozinho, sem remédio, a gente está falando? Vai depender de cada um, né? Ele suporta, né? Suportar ele suporta, mas assim, vai depender de cada um. Não quer, como é que faz? Quando a pessoa não quer tratamento? Porque nem todo mundo procura tratamento. Quando a pessoa está depressiva, não quer saber de nada. Sim, aí quem deve procurar para ele é o familiar. Voltamos à questão da família. Por que a família é importante no processo de elaborar a depressão do indivíduo, né? De ajudar, né, na elaboração. Primeira coisa, depressão, a gente tem que fazer uma investigação clínica. O cérebro dele não está produzindo enzimas que são importantes. Então, algumas pessoas, elas vão... nos chocou profundamente. Um fotógrafo amigo, a mãe morreu, ele era solteirão, morava com ele e a mãe, não tinha mais irmãos, nada, e a mãe morreu e ele se suicidou. Ele, não sei como é que ele fez lá, ele se enforcou. A mãe era tudo que ele tinha na vida dele, né? Pois é. A mãe era todo ela afetivo, uma pessoa emocional. pode resumir a vida numa outra pessoa, não pode, né? Então, a relação dele não era saudável. Ele precisava de terapia mesmo, para ele entender que a minha mãe é fundamental na minha vida, a sua também, né? Todas as mães são importantes. Mas a mãe, ela é o início da vida e não a nossa vida, né? Marido e filhos, a mesma coisa. Eles são uma parte fundamental da nossa vida, mas eles não são a nossa vida. Então, eu tenho que me entender protagonista da minha história. Tudo que eu tenho de felicidade, de alegria, é porque eu sei gozar disso. Gozar dos bons momentos com os meus filhos, com o meu marido, com a minha mãe, com os alunos aqui da escola, com os meus pacientes, né? Então, assim, é muito chocante mesmo quando uma pessoa se suicida. Mas o quadro de depressão dele também já devia ser crônico há muito tempo. E o que ele que já devia vir de um quadro crônico de depressão. Se a depressão é crônica? Então, aí é o médico que faz o diagnóstico, porque são mais de 100 sintomas. Nossa, e você não precisa ir direto no psiquiatra. Existe um caminho que nós podemos fazer. Vai no clínico, relata. Um bom clínico geral, ele vai perceber isso. Aí ele vai pedir para fazer um exame de hormônio, porque olha só, a glândula tireoide, ela pode dar um quadro de depressão no indivíduo. Existe uma depressão que é da glândula tireoidiana. Pessoas com problemas de tireoide têm mais chance de ter transtorno de humor, depressão, ansiedade. Aí depois de procurar o endócrino, o clínico endócrino, ele pode procurar um neuro, e depois do neuro, o psiquiatra. Então a depressão, ela merece uma investigação tão importante quanto uma diabetes, quanto um problema cardíaco, quanto um problema ósseo. É uma doença orgânica a depressão. Ela não é apenas psíquica, ela é uma doença orgânica. Pergunta, se o suicídio é causado pela depressão ou é um fator fisiológico na anatomia do cérebro? São os dois ao mesmo tempo. É fisiológico, e aí uma série de neuroses, né, que já é a parte psíquica mesmo. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não mereço. Aí ele pode levar ao suicídio. A gente saiu agora de setembro, que foi o mês de prevenção ao suicídio, né? Nós precisamos tirar o tabu e falar sobre pessoas que tiram a própria vida, o que leva o indivíduo a fazer isso, não é? E normalmente a gente tem um quadro depressivo arraigado associado. Nós tivemos casos muito sérios agora, né? Aquele homem no Rio de Janeiro que matou a esposa e se jogou com os filhos, e aquele rapaz aqui no fórum que se jogou com a criança também no colo, né? Então, 2 casos de cisão muito graves, né? O rapaz lá do Rio, se eu não me engano, havia perdido o emprego, não é? Isso. E aí ele percebe... Ele emprego novo que ele estava, não ia render o que ele precisava, né? Exato. E aí ele se mata e mata as crianças, então ele está cisado mesmo, esse é o termo que a gente usa
em psicanálise junguiana. Né? Exato, ele tá, é como isso, ele perde o elemento julgador, ele perde o superego. E o rapaz aqui do fórum a mesma coisa. E a gente também que vai desencadear. Qual é a diferença do ego para o superego? Qual é a definição? Então vamos lá. O superego é formado fora de mim, fora do eu. E ele é família, religião e sociedade. São os meus valores morais, os meus valores éticos, aquilo que eu sei que é certo ou errado. Lembra do desenho do Pinóquio? É o grilo falante. O grilo falante, ele é o superego do Pinóquio. Agora o ego sou eu. Seria a consciência? É a consciência. E o ego, ele sou eu que tomo as atitudes. Então tem coisa que o superego vai me falar, não faz isso. Eu vou falar, mas por que não? Não estou errada. Então o superego, ele é o ego, ele é o administrador. Ele é o que fala, não, isso pode, isso não pode, eu vou fazer. Mas o superego lá está os valores morais e éticos. Vou falar uma palavra junto com a outra que não se deve, mas o ego é formado na formação da pessoa? Os três. Então é assim, a criança nasce id puro. O id são os instintos, as vontades e os desejos. A criança, ela quer mamar, ela chora, né? Ela precisa fazer cocô, ela faz. Então esse é o id. São todas as pulsões e desejos que a gente tem. Aí devagarinho a mãe vai pondo o superego no indivíduo e falando, deixando, sabe aquela 10 minutinhos que você deixa chorando para depois pegar o não, você não vai fazer isso. Isso vai formando o superego. E aí o ego, ele é o elemento que normatiza o desejo e o que eu posso fazer. O ego sou eu realmente. Ele não é nem a minha parte animal, o desejo puro. Eu tenho mais de 30 perguntas aqui e nós estamos com 12 horas e 56 minutos, faltando 4 minutinhos para nós terminarmos. Então eu vou convidá-la para vir mais vezes, para a gente conversar mais, que está muito bom esse papo e os ouvintes estão enlouquecidos aqui, me pipocando perguntas. Eu vou aqui fazer uma pergunta. Como a depressão pós-parto afeta a mulher? Então, a depressão pós-parto ela é uma queda hormonal, né? Então, primeiramente, ela vai ter que ser trabalhada pelo clínico. E também tem um fator psíquico, né? Aquele bebê que antes estava dentro dela, que era ela, agora é tirado dela e ela tem que partilhar com o mundo. Então, a depressão pós-parto não é frescura. Né? E a família tem que ajudar essa mulher no processo. Mesmo porque, às vezes, ela está se achando uma mãe incompetente para cuidar da criança. O medo de criar. Sim, e o medo de eu não dar conta. Porque as expectativas que colocam para a gente são muito altas. E nós nos frustramos. Eu desconheço uma mãe com uma criança de 40 dias que não esteja exausta. De dar mamar a cada 3 horas, de estar cansada, de ter que dar banho, de ter aquela ligação constante com o bebê e achar que ela não vai ser uma mãe suficientemente boa. Né? Quem é mais muito complexo à depressão, o homem ou a mulher? Mulher. Nós mulheres estamos mais propensas à depressão e o homem mais à ansiedade. Agora, a explicação científica ela ainda não existe, mas está ligado a hormônios. Embora, olha só, a irritabilidade é um quadro da depressão masculina. Então, muitas pessoas associam o indivíduo mal-humorado, falam que o cara é mal-humorado, ele não é, ele é depressivo. A única coisa é que ele não fica na cama. Ele é irritadiço, ele é chato, ele é mal-humorado. Que coisa. Quais os gatilhos que ativam a depressão? Os mais variáveis, mas normalmente está associado à perda. Então, luto, casamento, divórcio, perda de emprego, assalto,
em todas as situações onde eu era vulnerável e impotente diante de resolver as minhas questões. E que coisa. Querida, nós estamos com 1 minutinho. Nesse 1 minuto, eu gostaria das suas considerações finais e também dos seus contatos, para que os ouvintes também tenham acesso ao seu trabalho, à sua pessoa tão linda, tão meiga, que fala de uma forma tão compreensiva. Obrigada, Gildete. Primeiro eu quero agradecer a vocês da Showtime. Eu sou da Cadmon, né? É uma empresa de São Caetano do Sul. O nosso telefone é 4318-3574. Tem o site também, o www.cadmon.com.br. Cadmon é com K. Cadmo com D mudo, gente. K-A-D-M-O. Cadmo. Cadmon com N no final. Kadmon.com.br. Cadmon. Isso. .com.br. E assim, se você perceber na família ou nos amigos alguém que apresente um processo de depressão, de apatia, não tenha medo de procurar um médico. Se você está sentindo isso, não é frescura, certo? Procure um profissional que vai saber te acolher. Hoje as terapias são muito mais acessíveis do que elas eram antigamente, né? Temos terapeutas com preços dos mais variados. E também existe um programa que é o CAPES, que tem em todas as cidades do país, que sabe muito bem fazer, que sabe fornecer muito bem o tratamento para as pessoas de baixa renda. Que bom. Eu tenho aqui uma média de 10, 15 perguntas que nós não respondemos. Então eu vou prometer que eu vou convidá-la novamente. Vamos falar também de síndrome do pânico, vamos falar de outros problemas, para que a gente possa esclarecer aos ouvintes, para que a gente possa bater um papo gostoso. E eu quero agradecer profundamente essa participação tão querida aqui nesse início de tarde, tá bom? Muito obrigada, foi uma alegria. Eu desejo a você e a todos os ouvintes da Showtime, assim, eu agradeço a Deus hoje por nós termos coexistido nesse dia, e para todos vocês, paz e bem, viu? Muito obrigada e parabéns por falar em Deus, porque quando uma pessoa entra no psique, entra mexendo com emoções, geralmente já não acredita mais em Deus, né? Os médicos, os psicanalistas, os psiquiatras, realmente eles anulam a presença de Deus em suas vidas, indo mais para a ciência. E eu vejo que a sua inteligência não anulou. Não, a psique só me provou cada vez mais o quanto Deus é grandioso. Que bom. Amém. Obrigada, Amém. Então. Eu desejo que Deus a abençoe. E muito obrigada e um bom fim de semana. Um abraço. Um abraço. Queridos ouvintes, ao Céu Pro Saúde nos proporcionou uma hora inteirinha para estarmos juntos. Estaremos novamente sábado que vem, meio-dia em pontinho, porque ao Céu Pro Saúde está sempre com você. E eu quero estar também, tá bom? Gildete Montiel deseja para você um bom fim de semana e uma boa semana. Até lá. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.
Showtime Web Radio.